é o Romanos 8, versículo de número 24. João antes falou do 26, né? E hoje nós vamos falar do 24. Apesar que a partir do versículo 18 até pelo menos o 30, né, nós poderíamos fazer um sermão extremamente longo, mas nós estamos dividindo, né? Estamos dividindo então para entendermos melhor. Hoje vamos para o versículo 24. Nós sabemos que no versículo 20, no 21, 22 e no 23, Paulo ele fala sobre coisas ou pessoas, elas esperam, né? A natureza anseia para que os filhos de Deus sejam revelados. Nós, como filhos de Deus, no versículo 19 ele diz, uma ardente expectativa nós temos. Os filhos de Deus, eles têm uma expectativa alta, né? Eles aguardam, eles têm esperança. No versículo 20 a natureza tem a esperança, e no versículo 21 ele também fala de esperança. E agora no 24 ele explica qual é essa esperança. Que esperança é essa? Versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre esperança. O que é essa esperança? Paulo, ele se detém aqui, ele quer mostrar para nós, o que eu quero mostrar para vocês, para nós nessa manhã, é o que é esperança. A verdadeira esperança nossa, o que nós como crentes, nós estamos esperando. E eu quero junto com isso mostrar aos irmãos que nós estamos em um grande problema. Nós podemos estar caindo em um problema muito grande, né, que é não ter esperança. Talvez nós estejamos tendo uma esperança não só falsa, mas nós temos uma esperança que a Bíblia ensina e nós não estamos, né, nós não estamos acreditando, nós não estamos tendo essa esperança, infelizmente. Mas que não seja assim com nós depois de ouvir esse sermão nessa manhã, o que Paulo tem a nos dizer. Bom, no versículo 24, Paulo ele diz assim, porque em esperança somos salvos. Antigamente, a Bíblia de Lutero, por exemplo, na versão em alemão, Lutero traduziu para o alemão, a tradução se lia, as pessoas liam esse versículo e eles achavam que a Bíblia dizia o seguinte, que assim, nós somos salvos, mas nós só podemos esperar que talvez a gente seja salvo um dia. As pessoas liam esse versículo e entendiam da seguinte forma, não, ok, vamos ver que talvez Cristo nos salve no dia em que a gente morrer. Algumas pessoas interpretavam dessa forma e esqueciam todo o resto da Bíblia principalmente o capítulo 8 de Romanos, né, onde Paulo diz que nossa salvação é certa, que a nossa salvação é certeira, é uma certeza. Algumas pessoas achavam, não, talvez, né, eu estava olhando esses dias uma apresentação da Apple. A Apple é a que fabrica os celulares, enfim, e eles têm um novo sistema, eles vão integrar um novo sistema com inteligência artificial e, meu Deus, era umas 2 horas de apresentação e eles mostravam as maravilhas agora da inteligência artificial integrado com o sistema. E aí os olhos dos clientes se enchem, né? Uau, vai ser maravilhoso. Só que aí logo depois os comentaristas do canal do YouTube que eu estava assistindo, eles falaram, olha, tem que ver, porque a gente não pode ter tanta esperança nessa empresa, porque eles já há 2 anos atrás eles prometeram algumas coisas e não cumpriram até hoje. E o que me fez pensar é que nós muitas vezes vivemos assim também. Nós lemos na Bíblia, muitos cristãos eles olham, eles veem a certeza da salvação, mas eles olham para dentro de si e eles falam como esses comentaristas falaram, olha, eu olho para os meus pecados e olha, eu não tenho muita esperança, talvez, vamos ver, talvez a gente seja salvo, talvez eu seja salvo um dia. Eu sou salvo, meus pecados foram perdoados e eu sou filho de Deus, é isso que a Bíblia diz. Nós somos salvos, foi cravado, é uma certeza. Nós não podemos, o que eu quero dizer é que nós não podemos ler esse versículo e achar que talvez nós vamos ser salvos um dia. Não,
A Bíblia diz, João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. Não terá talvez a vida eterna, não, ele tem a vida eterna. Pensar que nós podemos cair das mãos de Deus algum dia é ir contra muitos versículos da Bíblia. Então, interpretar esse versículo e achar que Paulo diz assim, porque em esperança somos salvos, Paulo não está dizendo assim, talvez um dia a gente seja salvo. Vamos ver se um dia vamos ser salvos. Não, não. Paulo não quer dizer isso com esperança. Isso não é a esperança que Paulo está defendendo aqui. Nós somos salvos, quem crê no Filho tem a vida eterna, ponto. É isso que Paulo diz em Romanos 8:1. Aqueles que estão em Cristo estão seguros. É o que diz no capítulo 8 por inteiro. Estamos seguros plenamente em Cristo. Mas o que Paulo então quer dizer com essa esperança? O que é essa esperança que ele diz no 18, 19, até o 25 pelo menos? Ele fala sobre essa esperança. Qual é essa esperança? Qual é essa esperança que nós, a natureza, está? Bom, em primeiro lugar, a esperança é o capacete, é um capacete para nós. Todos nós, se nós formos perguntar ali, né, sei lá, na empresa do Jonas, ou até no do Rodrigo, enfim, se nós formos nas grandes engenharias, elas, não existe você trabalhar, pelo menos na obra pesada, sem usar proteção. Você não pode você não pode ir lá com qualquer sapato, você precisa usar capacete, tem o EPI, tem tudo certo, é para proteção. O que Paulo está querendo mostrar aqui é que a esperança, queridos, é uma proteção para o crente. A esperança é o capacete do cristão, é o EPI do cristão, é essa esperança que Paulo está falando. Na esperança, ele não entende esperança como um desejo, talvez um dia, né, eu espero que talvez um dia eu possa ser salvo. Não, Paulo diz, ele não está dizendo assim, olha, eu espero que amanhã faça tempo bom sem ter a certeza se vai ter sol ou não. Ele não está dizendo assim como, vamos ver se talvez, mesmo que a gente olhe a previsão do tempo, eu não tenho certeza no clima-tempo ou nas previsões do tempo, porque amanhã pode mudar tudo. Paulo não está dizendo essa é a nossa esperança. Essa não é a nossa esperança. A nossa esperança é o capacete da salvação. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses 5:8. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, o versículo de número 8. Paulo, ele fala dessa esperança um pouquinho melhor. 5:8. 1 Tessalonicenses 5:8 diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete, o quê? A esperança da salvação. Ora, para o que nós usamos capacete? Você usa capacete só porque, né, quando você sai, quem dirige moto, não usa só capacete. Eu espero que você não use só capacete para a polícia não te pegar. Nós usamos capacete para segurança. Que se você cair de moto, você não vai machucar o principal. Eu acho engraçado esses últimos tempos, o que tem se tornado bastante comum é pessoas andando de patinete, né? Principalmente eu já vi bastante gente mais rica, né? Então eles precisam sair para o trabalho, né? Então às vezes você vê advogados com terno e gravata e tudo, andando de patinete, mas com capacete, né? Eu acho até engraçado, mas não tem muito de engraçado, é segurança. A pessoa cai, se machuca e pode literalmente perder a vida. Então o que se pensa? Antes da estética vem a segurança. Antes de qualquer item de estética, vem a segurança. Então Paulo está dizendo vestir o capacete, é segurança, aonde? Na salvação. Essa esperança, a esperança da salvação é a nossa segurança. De que jeito? O capacete ele serve para guardar as pessoas. Da mesma forma, a esperança cristã é nossa proteção e preservação. Isso significa, queridos, que talvez muitas coisas ruins estejam acontecendo com nós. Talvez muitas circunstâncias queiram nos desanimar.
Talvez muitas circunstâncias queiram que você desista, que você pare de ler a Bíblia, que talvez você perca totalmente a esperança. Mas a esperança da salvação não deixa com que isso aconteça. Quando nós somos rodeados por circunstâncias ruins, quando nós somos rodeados por muitos problemas, com muitas coisas que nos tiram o sono, é hora de colocar o capacete da esperança. Lembre-se, você é salvo e de que essa salvação resultará em uma glória eterna, inimaginável. Esse é o capacete que você precisa pôr, a couraça é a nossa proteção, é o nosso EPI. Você precisa da esperança. Você precisa da esperança da salvação, colocar isso como esperança. Eu não tenho esperança no que o mundo pode oferecer. Eu não tenho esperança que as coisas melhorem, como nós vimos outros dias. Por isso que Paulo, no capítulo 8, versículo 18 de Romanos, ele diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Não pode ser comparado. Mesmo que agora a gente sofra com toda a criação e nosso corpo esteja enfraquecido, esteja fraco, mesmo com todas as dores nos deixando cansado, sobrecarregado, essa é a hora que nós devemos colocar o capacete, o EPI, a esperança da salvação. Essa é a esperança, nós esperamos nisso, nós ansiamos por uma glória que não está ainda revelada agora. Nós já experimentamos, Jonathan Edwards ele tinha essa frase, né? Ou não sei, geralmente atribuem a Jonathan Edwards, mas ele diz assim: nós cristãos, nós estamos assim, com os pés no mundo, mas com o coração, com a cabeça já no céu. Quer dizer, os nossos pés ainda estão infelizmente aqui. Nosso corpo ainda sente as lutas daqui, as tempestades daqui ainda são sentidas, mas o nosso coração, os nossos pensamentos estão ligados no céu. Por isso que Paulo em Colossenses 3:1 ele diz assim: pensem nas coisas do alto, pensem nas coisas do céu, não nas coisas terrenas que passam. Quando nós pensamos na glória que há de vir, quando nós pensamos na nossa salvação, é então que nós impedimos que as tribulações e que a gente perca de vista a terra prometida, a Nova Jerusalém, a cidade eterna cujo arquiteto é o próprio Deus. Quando nós olhamos fixamente para a nossa salvação, para a glória que há de ser revelada, nós não seremos abalados pelas circunstâncias daqui. Quando nós esperamos a glória, nós estamos esperando de que um dia nós não seremos mais abalados pelo pecado. Virá um dia, amados irmãos, em que a nossa santificação ela estará completa. Chegará o dia em que não haverá mais mancha, não haverá mais defeito nenhum em nós. Nós seremos plenamente saudáveis lá. Lá não haverá mais cadeira de rodas, lá não haverá mais câncer, lá não haverá mais hospital. Toda vez que nós passarmos na frente do Vida e Saúde ou do Dom Bosco, nós devemos olhar e pensar que essas estruturas elas estão com tempo limitado. Chegará uma hora que não existirá mais sirene de emergência. Cada vez que você escutar a sirene de emergência apitando pela cidade, lembre-se, cada segundo que passa está se terminando. Chegará um dia em que não haverá mais isso. Não haverá mais cemitério, não haverá mais lágrimas, não haverá mais guerra, não haverá mais fome, não haverá mais caixões. Haverá apenas alegria, paz e glória eterna. Haverá para sempre, para todos sempre isso, para os filhos de Deus. Por isso que Paulo ele diz assim, a natureza espera por isso. Não só a natureza, mas nós cristãos ansiamos por isso. Nós ansiamos de forma tremenda que esse dia chegue. Nós queremos muito que isso chegue logo.
E quando eu estava lendo ontem isso, e é aí que nós nos encontramos nesse problema. Por que essa esperança parece que perdeu força para nós? Porque se eu pregar isso para a maioria das pessoas, isso faz pouca diferença para elas. Por que dizer sobre irmãos, nós temos algo prometido que está reservado para nós, uma glória que nós jamais experimentaremos aqui? Por que isso faz tão pouco sentido para as pessoas? Será que nós não perdemos algo no meio do caminho da nossa jornada? Porque eu lembro, não só lembro, mas se nós olharmos para os hinos, para as pregações mais antigas, eu sei que a maioria das pessoas, elas se alegravam quando falava sobre essa esperança do céu. Os hinos eram sobre isso, as pregações eram sobre isso, havia lágrimas de alegria, sabendo que haveria um céu esperando por eles. Por que isso perdeu sentido? Por que isso não faz mais sentido para nós hoje, amados? E aí, infelizmente, nós, assim como sorrateiramente, de forma assim com sapatinhos assim como o feminismo também entrou no meio da igreja, muitas filosofias e a cultura acabou por moldando os nossos pensamentos também, infelizmente. Irmãos, com muita tristeza eu digo que porque isso não faz mais sentido para nós hoje. Céu, ok. Por que isso não traz mais alegria para nós? Por que isso não vai fazer diferença na quarta-feira para nós, isso, por exemplo? É óbvio que há algo de errado para nós, porque diz que a natureza, os filhos de Deus têm que se alegrar nessa esperança. Por que nós não nos alegramos nisso, então? É óbvio que o materialismo, que o homem moderno, ele foi ensinado a acreditar apenas naquilo que vê e ele pode tocar. Nós temos imensa facilidade de ir, por exemplo, no banco hoje, fazer um empréstimo para construir a casa, fazer no papel rabiscado uma planta, e nós já conseguimos imaginar uma casa pronta, com os móveis, vivendo lá dentro com as nossas famílias, mas nós perdemos completamente a esperança de um céu, de uma glória. Nós podemos facilmente enxergar as coisas terrenas, tudo que é palpável, tudo que nós podemos tocar, mas o mundo visível, ele passou a parecer mais real do que o invisível. E Paulo, ele diz assim, olha, se nós poderíamos ter esperança naquilo que a gente vê, isso não é esperança, nós já estamos vendo. Paulo diz, nós temos esperança em algo que não vemos. Nós temos esperança em algo que não vemos. É óbvio que se isso não faz sentido para nós, se nós não temos essa esperança, é porque nós fomos moldados a essa cultura. E o pensamento mundano está muito mais enraizado já na igreja do que nós imaginávamos. E muitas pessoas acham que o mundo vem porque nós cantamos certo estilo musical ou nós vestimos certo tipo de roupa. Não, o mundo já está aqui. O mundo já nos influenciou. Nós temos muito mais esperança no dinheiro, nas coisas aqui. Nós pensamos assim, muitos cristãos eles afirmam crer no céu, mas vivem como isso, mas eles vivem apenas como se esse mundo aqui fosse a realidade. Eles acham apenas que, não, isso aqui, a minha vida inteira vai ser isso aqui, vou viver para sempre, não é? Não tem esse negócio de céu. Paulo, ele ensina o contrário, em 2 Coríntios 18, nós não precisamos abrir, as coisas eternas são permanentes. As que a gente toca aqui, as que a gente vê aqui, é que tem fim. As coisas daqui perecerão, mas as coisas invisíveis são reais e para sempre durarão. O céu passou a ser visto como apenas uma promessa religiosa. As pessoas dizem assim, mas todas as religiões prometem um céu. Se nós formos aqui olhar, eles dizem, os homens vão ter várias mulheres, todos prometem muitas coisas sobre um céu, uma coisa maravilhosa. É óbvio, nós fomos treinados
para querer tudo agora. Nós não temos esperança, eu chamo sempre de, nós somos essa geração Reels, nós queremos tudo para agora. Nós somos essa geração que quer tudo para ontem. Tem que ser tudo rápido, tem que ser agora. A Bíblia não é assim. A Bíblia nos ensina sobre algo, uma esperança, é sobre esperar. É sobre esperar. É sobre justamente aquilo que nós não vemos ainda. Os primeiros cristãos, como eu falei, eles meditavam na glória futura, eles falavam sobre ela. E aí nós, muitas vezes, hoje nós não conseguimos imaginar conquistas. Nós conseguimos, aliás, imaginar conquistas terrenas, mas nós não conseguimos enxergar a glória eterna que está reservada para nós. É porque o nosso coração se apega ao que ocupa a mente. Já dizia aquela frase, que nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Aquilo que ocupa, o que mais ocupa a nossa mente, nós nos tornamos. Irmãos, a Bíblia diz que o céu é glorioso, não só porque tem ruas de ouro lá. Isso vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Mas o céu é glorioso porque Cristo está lá. A ausência de lágrimas é uma consequência. Irmãos, eu estava meditando em Apocalipse 21, nos últimos 2 capítulos da Bíblia. Nós temos isso é maravilhoso, né? Os 2 primeiros capítulos, quais que são os 4 únicos capítulos que não têm influência do pecado? Os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos. Não há influência do pecado nos 2 primeiros e nos 2 últimos capítulos da Bíblia não há influência do pecado. Nos 2 últimos capítulos é sobre a Nova Jerusalém. E tem algo interessantíssimo na Nova Jerusalém. Nós já ficamos admirados com um Deus que se inclina, que deixou de sua glória para morrer por nosso pecado, como nós cantamos antes. Mas no capítulo 21 de Apocalipse diz que Deus, irmãos, que Deus enxugará de nós toda lágrima. Isso é maravilhoso. Deus enxugará de nós toda lágrima. Isso significa que Ele arrancará de nós toda a tristeza. Irmãos, não haverá mais lugar para traições, não haverá mais lugar para dores. E não só isso, mas nessa glória futura, nessa esperança que nós temos, Deus, Ele fará isso aqui, Ele tirará de nós toda lágrima. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Será que nós não desejamos isso? Será que essa não é nossa esperança? Será que se nós perdermos tudo aqui, nós não vamos ter perdido nada? E se nós perdermos essa esperança, então de fato nós vamos ter perdido tudo. Imagina, irmãos, não só não estaremos mais, nós já estaremos longe do pecado, mas nós estaremos agarrados com Cristo eternamente, estaremos com Ele. Esses dias talvez os irmãos tenham visto, viralizou um vídeo de um professor, que as câmeras de segurança flagraram, né? O professor, ele chegava na escolinha ou na creche, eu não sei onde é que era, e as crianças gostavam tanto dele que chegavam e todas as crianças chegavam e abraçavam o professor, né? Aí diziam, nós precisamos de mais professores assim e tal, né? Que as crianças gostem. As crianças abraçavam. O que a gente intrinsecamente a gente pensa? É uma pessoa querida, as crianças amam estar com aquele professor. Mas imagina Cristo, irmãos. As pessoas, quando Ele estava aqui, as pessoas estavam aglomeradas em Jesus Cristo. Elas amavam a presença de Jesus. Mas quando nós estivermos lá no céu, irmãos, nós estaremos eternamente com Cristo. Estaremos como que abraçados eternamente com Cristo. Nós jamais sairemos de lá, nunca deixaremos. Já não haverá mais lágrimas, já não haverá mais dor, já não há mais lugar para sofrimentos. Irmãos, não há nada de mal em desejar. Eu sempre falo isso, né? Que muitas pessoas elas acham, vai ser maravilhoso porque tem
ruas de ouro lá, mas algumas pessoas, elas pensam isso só por causa da avareza delas. Mas não há nada de mal em pensar que haverá ruas de ouro. É óbvio que nós não podemos acumular nada lá, mas nós estaremos com Cristo eternamente. Estando com Cristo eternamente. Irmãos, essa é a nossa esperança. É isso que a natureza anseia. Ela anseia, ela tem essa esperança. Irmão, você tem essa esperança também? Você tem essa esperança ou você ainda está preocupado em perder as coisas daqui? Você está preocupado em perder suas posses aqui? Você está preocupado em não ser reconhecido pelas pessoas daqui? Você ainda está preocupado com onde a economia ou onde as suas amizades? Você ainda está preocupado com essas coisas? Ou como Paulo, você diz assim: se eu perder tudo, eu não tenho perdido nada, porque ainda eu não perdi Cristo. Irmãos, quando você chegar em casa, durante a sua semana, leia diariamente na Bíblia as grandes promessas eternas. Olhe para as promessas, olhe para a promessa do céu, olhe para a promessa da salvação. A promessa da salvação não é que nós somos apenas justificados aqui, e que nós estamos passando, mas a promessa da salvação é que um dia teremos um corpo glorificado. Ore sobre essas promessas, ore com fervor, creia nas promessas da salvação, viva por essas promessas, viva nessa esperança, coloque esse PI na sua cabeça, senão, irmãos, se você andar sem esse, você vai cair, os problemas da vida vão vir e você vai desanimar, você vai achar, por que eu sirvo a um Deus assim? Por que eu tenho que ir na igreja? Por que está sendo tão difícil? Não, olhe para a esperança. Com a cabeça nós já estamos no céu, mas os pés ainda permanecem na terra. O nosso corpo ainda está aqui, mas o nosso coração já vive na glória. Nosso coração já vive na glória, nós já estamos com os nossos pensamentos ligados lá. É o já, mas ainda não. Na teologia nós temos isso, né? Já somos salvos, mas ainda não somos perfeitos, ainda não fomos revelados, ainda não foi revelado o que havemos de ser. Os cristãos, eu vi um vídeo, talvez você, a nossa pregação é bastante sobre vídeos, né? Mas esse dia eu vi, não sei se era um pastor, enfim, ele falou assim: engraçado que nós temos esperança até na seleção brasileira, né? Quando empatou com o Marrocos, a gente ficou bravo, ninguém joga, mas aí no próximo jogo, né, o pessoal lá do YouTube bateu o recorde de visualizações, porque aumentou as pessoas, e mesmo que joguem mal, ainda temos esperança na seleção brasileira. A gente tem esperança num time de futebol. E essa verdade aqui, a verdade da palavra de Deus, tem infinitamente mais anos do que um time. Jogadores vão ir, jogadores vão morrer e essa palavra continuará. As pessoas vão ir, as pessoas vão vir, mas essa palavra continuará a mesma. Nós temos uma esperança. Nós temos essa esperança e nós temos mais facilidade, como eu disse antes, nós temos facilidade de crer nas coisas que estão aqui. Nós temos esperança que o time vai treinar mais, que vai fazer mais gol, né? Nós temos essa esperança porque, né, nós perdemos absolutamente. Nós fomos influenciados pelo mundo e nós nem percebemos. Olhe para essa esperança da salvação. A esperança da salvação diz que nós temos um céu que nos espera. Será o dia em que tudo será glorioso. E aí no versículo 25 ele diz: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Quem de nós tem paciência hoje? Eu falo por mim, olha, que dificuldade é ter paciência. Mas é essa esperança que nos dá a paciência. É olhar para a palavra, é nos acostumarmos com a palavra. É nos acostumarmos com a palavra. Acostume-se com a palavra. Eu sei por mim, de novo,
que é difícil nós termos prazer na palavra, eu sei. Nós muitas vezes ganhamos sono, né? Você está falando esse dia, ganhamos sono, não temos vontade, parece que seria melhor fazer qualquer outra coisa, mas acostume-se com a palavra, acostume-se, treine sua vida com a palavra. Leia, medite, ore sobre isso, ore sobre essa esperança. Veja o que a palavra diz sobre o que ela promete na salvação. E então essa esperança, esperar por essa salvação gloriosa, fará com que isso torne suportável a caminhada até lá. Se o caminho está difícil, olhe para a palavra e então essa esperança, a caminhar até esse glorioso dia, fará com que seja suportável aguentar tudo. É como alguém que já tem uma viagem marcada, né? Você já comprou, você já reservou o hotel, já fez as reservas, né? Tem gente que faz as reservas agora no inverno para a praia, né? Tá frio, a gente não consegue nem se imaginar na praia, mas já está tudo reservado. Eu tenho certeza que eu vou ir para a praia. É da mesma forma assim eu tenho certeza, a passagem Cristo já comprou, certeza, é mais do que as minhas férias, é certeza que eu estarei um dia com Cristo. Nós já temos o bilhete nas mãos, nós já estamos viajando para lá. Aguente firme, não falta muito, logo você verá Cristo. Essa é a nossa motivação poderosa para perseverarmos na fé, essa é a nossa motivação para agarrarmos a salvação. O mundo, ele espera nas coisas daqui, o mundo acha que vai melhorar, a economia vai melhorar, a política vai melhorar, nós sabemos que não vai melhorar, mas eles se agarram nessas coisas. O cristão, ele espera confiando na promessa de um Deus que não mente. Por isso que, irmãos, nós passamos tantas vezes nas quintas-feiras aqui, nos domingos também. A única coisa que Deus não pode fazer é mentir. Uma das únicas coisas. Ele não pode mentir. Nós confiamos num Deus que não pode mentir. Ele prometeu que um dia estaríamos com Ele. Que um dia Ele secará, como eu já falei, Ele secará, Ele tirará de nós toda a tristeza, toda lágrima será tirada. E Deus não mente, irmão. Deus, Ele não mente. Tito 1:2 diz, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Irmão, por último, terminamos aqui. O cristão, ele não aguarda apenas escapar dos sofrimentos dessa vida. Eu sei que nós sofremos muito aqui na terra. Uns mais, outros menos. Eu sei que os irmãos se compadecem uns dos outros. Isso é maravilhoso. Os sofrimentos dessa vida acabarão um dia. Não haverá mais falta de dinheiro, não haverá mais falta de nada. Mas a principal motivação sua e a minha deve ser ver Cristo. Paulo, ele diz, Filipenses 1:23, eu queria estar ainda aqui, mas o desejo mesmo que eu tenho é ver Cristo. O desejo de Paulo era ver Cristo. Ele não queria simplesmente fugir dos açoites que a pregação do Evangelho fazia com que ele sofresse, mas ele queria ver Cristo, ele queria estar com Cristo. Ele queria estar com Cristo, não era o sofrimento que o empurrava para fora deste mundo, mas ele era a esperança de ver Cristo, de estar abraçado com Cristo. Por isso que ele diz, Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo, o alvo é Jesus Cristo. Salmo 136 diz, a minha alma espera no Senhor, mais do que os guardas esperam pela manhã. A vida cristã é uma vida de esperança. Nós somos portadores da esperança. Por isso que as tribulações, as angústias desse mundo não podem nos derrubar. Porque nós temos essa esperança. Nós temos essa esperança. A Bíblia diz, 1 João 2,15, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quanto mais o seu coração, grave isso, meu irmão, quanto mais o seu coração estiver agarrado nas coisas deste mundo, menos haverá do céu no seu coração.
Quanto mais nosso coração estiver preso a este mundo, mais difícil será esperar pelo mundo que virá. Por isso que você deve se afastar do pecado, afaste-se da cobiça, afaste-se da impureza, da imoralidade sexual, afaste-se dos desejos pecaminosos. Quando essas coisas dominam a nossa vida, quando essas coisas ocupam a nossa mente, irmãos, quando a cobiça, quando a impureza, quando a imoralidade entra, quando os desejos pecaminosos entram e dominam o nosso coração, menos do céu nós teremos. Menos do céu nós teremos. E mais fácil nós seremos presas do inimigo. Em conclusão, nós estamos sendo consumidos pelo desespero, ou nós podemos dizer com alegria, por causa da grande esperança que temos, perseveramos com paciência, pois em breve nós veremos o Salvador. Em breve nós veremos o Salvador. Filipenses 1:21 diz: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, é lucro.